Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez, agora para iniciarmos então uma nova temática. Estudaremos nas próximas 13 semanas o livro de Êxodo. Para você que ainda não adquiriu o estudo da lição da Escola Sabatina, você pode acessar gratuitamente lá no aplicativo 7Me. É só você baixar o aplicativo, você terá acesso então gratuito ao estudo da lição deste trimestre. Está disponível lá. Não deixe de estudar a lição diariamente, como eu sempre falo. O resumo da nossa lição aqui é apenas para agregar, para acrescentar conteúdo, para ajudar a organizar o nosso estudo da lição, mas estude diariamente, abra a sua lição diariamente, abra a sua Bíblia diariamente, porque a ideia da lição é essa, trazer um estudo sistemático da Palavra de Deus, então não deixe de estudar a sua lição diariamente. Bem, o livro de Êxodo, então, que nós estudaremos nesse trimestre. A primeira lição, ela tem como temática o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Então, uma introdução no livro de Êxodo, ela aborda basicamente aqui o capítulo 1 e o capítulo 2, nessa introdução da lição, onde abordaremos o livro de Êxodo. É interessante que nós precisamos lembrar justamente nesse contexto onde nós temos ali o nascimento de Moisés. É um contexto onde o povo ele está oprimido, um povo que se sente abandonado, um povo escravizado. Né? E como que esse povo foi parar no Egito nessa condição? E aí você tem que voltar um pouquinho ali em Gênesis, né, e lembrar da história de José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, né, acabou no Egito, e ali ele então teve a oportunidade de interpretar o sonho de Faraó, dos 7 anos de bonança, dos 7 anos de fartura, e os 7 anos onde teria restrição ali de alimento, né, 7 anos de fome, e nesse contexto então ele acaba se tornando ali uma pessoa muito importante, um governante no Egito, e ele leva então a sua família, né, o seu pai Jacó, os seus irmãos, enfim, sua família para morar no Egito. E é nesse contexto então que esse povo ele vai para o Egito. E ali você tem em torno de 70 pessoas indo para o Egito, né? Jacó e sua família. Lá em Gênesis capítulo 46, versos 26 e 27, você vê ali, né, fora as mulheres dos filhos de Jacó, você teve ali em torno de 70 pessoas que foram para o Egito. No capítulo 1 de Êxodo, verso 5, né, também traz essa ideia. Né? Então, 70 pessoas, né, pois que desceram de Jacó foram 70, né, e José, porém, já estava no Egito. Então, você tem ali esse número de pessoas indo para o Egito e que, com o passar do tempo, né, foi mudando ali o faraó, morrendo, você teve o seu sucessor, depois morreu, teve o seu outro sucessor, e nesse contexto, então, logo o verso 8 diz, né, do capítulo 1 de Êxodo, diz, entremente se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Né? Então foi passando o tempo até que se levantou um ali que não conhecera José. É claro que ele não é que ele não conhecia, né, intelectualmente José. Né? Ele sabia que José existiu, sabia da história. Você tem um intervalo ali, né, da ida de Jacó para o Egito com a sua família até o nascimento de Moisés, você tem um intervalo de mais ou menos 135 anos. Né? Esse é o intervalo mais ou menos ali, você não tem exatamente o nascimento de Moisés, mas você sabe qual foi o rei que é, o rei do Êxodo, né? Então você tem ali, e o Êxodo, Moisés, ele tinha 80 anos, então você com as contas ali, você chega mais ou menos ali nesse intervalo de 135 anos da chegada de Jacó com sua família até o nascimento de Moisés. Então veja que você tem ali uma sucessão de faraós, até que então se levanta um que não conhecia, não é que não conhecia intelectualmente, ele conhecia, mas ele não conhecia no sentido de se relacionar com José. Né? Então, e com o passar do tempo, o povo hebreu ele vai se tornando mais numeroso e vai preocupando então o faraó, porque é óbvio, né? Um povo que vai se tornando mais numeroso, ele pode se tornar perigoso. É um povo escravizado, é um povo que está sendo ali oprimido. E quanto mais numeroso for o povo, é óbvio que eles podem se rebelar contra Faraó, né? A mente dele, com certeza era isso que ele pensava. Agora, é interessante a gente até pensar na questão do povo numeroso, porque a gente vai abordar um pouco detalhadamente, né? Aqui é só uma introdução, mas a gente vai abordar um pouco mais detalhadamente isso quando a gente falar da saída do povo do Egito. Porque nós temos sim, o povo se multiplicou, a lição justamente traz essa ideia, né? Que entre ele cerca de 70 pessoas, ele vai se multiplicar o povo. Mas quando você vai lá em Êxodo, capítulo 12, verso 37, você tem ali, depois você pode abrir com calma, você tem ali que no momento do Êxodo você tinha cerca de 600 mil homens.
600 mil homens, você tem um texto dizendo isso, né? E aí pelo cálculo ali, com as mulheres e crianças, você teria em torno de 2 milhões de pessoas, se você fosse pensar de forma literal esses 600 mil, né? E aí é interessante que alguns, né, arqueólogos, eles chegaram à conclusão de que esse número ele não é literal, né? Não teria como ser literal esse número. Então era um número bem mais abaixo desses 600 mil. E é interessante até quando você vai lá em Êxodo 23:30, se não me engano, 23:30, deixa eu abrir aqui, 23:30, ele diz assim, pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Então, no contexto depois do Êxodo, você tem uma promessa de Deus que multiplicaria o povo, né? Se você tinha 2 milhões de pessoas, o povo já estava multiplicado, né? Então, assim, você pode pensar, né? Sim, no número simbólico, né? O número literal também, algumas pessoas pensam no número literal. Você tem uma linha que vai pensar no número mais simbólico, aí você vai ter a ideia desse 1000 não ser 1000 literalmente, mas ser uma unidade militar. Depois a gente pode explicar isso um pouco mais detalhadamente quando chegarmos no Êxodo. Mas o ponto aqui é entendermos que sim, o povo ele se multiplicou e isso causou uma preocupação para Faraó, para o Faraó. E ele então resolve matar, né, as crianças, eliminar as crianças, eliminar as crianças que nascessem do sexo masculino, justamente para poder tentar reduzir ou controlar essa quantidade de pessoas, esse poderio, né, de uma possível rebelião que poderia acontecer futuramente. Então ele manda matar, ele manda aniquilar as crianças. E aí nós temos, de forma muito interessante, um texto que eu separei da lição de segunda-feira, que diz assim: a revelação do caráter de Deus resplandece nas páginas do livro de Êxodo, como ocorre em toda a Bíblia. Mesmo que alguma situação pareça desesperadora, Deus está sempre presente e podemos confiar nele. Porque percebam, o povo ele está oprimido, ele está ali escravizado, ele se sente abandonado. Por mais que ele tenha se multiplicado e o faraó ali, em determinado momento, começou a se preocupar com isso, né, o povo ele se sente ali literalmente abandonado. É um povo que está escravizado. É um povo que sofre violência. Todos os dias ele sofrendo violência. E aqui nós percebemos que, apesar disso, Deus ele não havia abandonado esse povo. Deus ele não havia abandonado esse povo. E na sequência, nós vemos que, dentro desse contexto de Faraó, então, mandando aniquilar com as crianças, nós temos no verso 15, o rei do Egito ordenando as parteiras hebreias para justamente fazer isso. Nós temos que das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, né, que quando servir de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-os, mas se for filha, que viva. E aqui você tem então duas mulheres corajosas entrando nessa história, logo no início do livro de Êxodo. Porque a ordem de Faraó foi aniquilar, matar se nascer homem e deixar viver se for mulher. E perceba que o Faraó, ele, né, teoricamente, ele era o próprio Deus aqui nessa terra. Então, quando o Faraó falava para fazer, é como se o próprio Deus estivesse falando para ser feito aquilo. Então, o Faraó, ele era o próprio Deus, né? Óbvio, na cultura deles. Né? O Faraó era o próprio Deus. E aqui você tem essas duas mulheres super corajosas que elas não obedecem à ordem do Faraó. E elas obedecem à ordem do seu próprio Deus, do Deus verdadeiro. E aqui o que nós podemos tirar de lição nesse ponto aqui? Perceba que é um povo escravizado, oprimido, que se sente abandonado. O Faraó manda para essas mulheres executarem as crianças que nascessem homens e deixassem viver as mulheres, as meninas no caso. Mas elas desobedecem, mesmo nesse contexto de provação, mesmo nesse contexto de dificuldades, e olha que, né, que grande dificuldade, um povo escravizado, um povo oprimido, mesmo em meio a tantos desafios e talvez pouca perspectiva de melhora da vida deles, ainda assim elas foram fiéis a Deus. Ainda assim elas não obedeceram ao Faraó, por mais que elas pudessem ali estar correndo riscos de desobedecer uma ordem de Faraó que, como nós falamos aqui, né, na cultura deles ali egípcia, é o próprio Deus. Mas elas foram corajosas.
né? E quantas vezes nós, em situações menos desafiadoras, já desobedecemos a Deus, em situações ali, talvez, né, bem menos preocupantes, bem menos riscos que nós estaremos correndo, ainda assim nós desobedecemos a Deus. E elas ali numa situação de extremo desafio, elas foram fiéis a Deus. E a lição ela destaca esse ponto. Né? Não à toa que essas duas mulheres tiveram seus nomes escritos na Bíblia. Né? E aqui eu vou ler novamente, está escrito, né? Nós precisamos valorizar isso. Sifrá e Puá, duas mulheres corajosas, valorosas, que estão aqui no início do relato de Êxodo, né? Que foram fiéis a Deus. Né? E através da sua fidelidade, Deus ele pôde então continuar ali executando tudo aquilo que ele havia planejado para aquele momento. Né? E isso é muito importante. Nós precisamos estudar não apenas a teoria, não apenas, né, compreender teoricamente aquilo que a lição ela vai nos trazer, mas precisamos, né, buscar ali pontos que possam ser importantes no nosso dia a dia, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, porque a ideia é essa. Né? O contexto bíblico tem várias histórias, vários contextos históricos, enfim, que é importante nós compreendermos a parte teórica, mas nós precisamos tirar questões práticas daquilo que nós estamos estudando. Né? E aqui nós temos algo muito importante. Né? Mulheres ali oprimidas, mulheres que estavam ali sendo reprimidas, sendo violentadas, né? Dia a dia, por conta, né, escravizadas, mas elas foram fiéis a Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades. Né? E muito interessante isso. Aqui, logo na sequência, a lição ela já vai abordar então o nascimento de Moisés. Então, o título da lição de hoje é o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Então, a primeira ideia é nós entendermos um povo que está sendo oprimido, um povo escravizado, um povo que se sente abandonado, mas Deus não abandona. E essas mulheres sabiam disso. Deus não abandona, por isso foram fiéis a Deus, né? Porque elas sabem que Deus é fiel a elas. Interessante. E na sequência nós temos então o nascimento de Moisés. Logo no capítulo 2, nós temos justamente, né, trata de Moisés como uma espécie de nova criação. Né? No capítulo 2, verso 1 e verso 2 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Né? Aqui nós temos a ideia de tratar Moisés como uma espécie de uma nova criação. No verso 3, trata do momento onde ele é colocado num cesto de junco, para então protegê-lo. E aqui é interessante que essa ideia de cesto, né, é a mesma palavra que é traduzida por arca, lá em Gênesis capítulo 6, verso 14, quando trata da arca de Noé. Né? Então você tem a mesma palavra ali no original, que lá atrás em Gênesis é traduzido como arca, aqui traduzido como cesto, mas veja que a ideia justamente apesar dessas histórias estarem, né, serem histórias distintas, ambas elas relatam livramento milagrosos. Né? Livramentos milagrosos. E a ideia desse contexto, né, da arca, do cesto, ser um ambiente ali de salvação, né, de proteção, de salvação. E é evidente que não à toa, porque o cesto, né, foi uma salvação não apenas para a criança, que foi Moisés, mas foi salvação para o povo. Veja como as histórias elas vão se juntando. Né? Como lá atrás você tem Noé, uma grande arca, um lugar de salvação para aquelas pessoas, no mar, durante 40 dias. E depois você tem, então, Moisés também, ali, só que sozinho agora, não com sua família, né? No cesto. Na verdade, a palavra que foi traduzida arca, o cesto, seria a mesma palavra no original, ele sendo livrado. E de forma muito interessante, você percebe que as crianças eram para ser jogadas no rio Nilo para morrer, né? Os bebezinhos que nascessem homens. E esse mesmo rio Nilo, onde essas crianças eram jogadas para morrer, nesse mesmo rio Nilo nós tivemos ali justamente uma criança que veio para salvar. Né? Que foi até então, essa criança foi levada nesse cesto para a filha de Faraó, e ali você tem então o decorrer da história, nós vamos ver com detalhe durante esse trimestre, durante todo esse trimestre. Né? Então perceba como que Deus ele vai guiando as coisas, como ele vai guiando, né? Apesar da aparente dificuldade, apesar da de aparentemente não ter solução. É óbvio que para nós hoje, ver depois de tudo que aconteceu, é muito simples a gente ver, né, que olha como Deus agiu, fez isso, fez aquilo, né, e conduziu tudo para a libertação do povo, enfim, para que depois o povo
entrasse na Terra Prometida, mas tente entender, né, na cabeça daquelas pessoas que estavam vivendo naquele momento. Será que eles realmente tinham perspectiva de alguma melhora? Né? Era pura confiança em Deus, sem saber o futuro, mas era pura confiança em Deus. Enquanto estavam confiando em Deus, Deus estava ali agindo para que a salvação chegasse até eles. Né? E chegou, então, através de Moisés. E Moisés, então, ele passa os primeiros anos com sua família hebreia, né? Então nós temos, né, esse momento onde Deus ele conduziu de forma tão perfeita, né, que conseguiu fazer com que Moisés ele fosse ali passar os primeiros anos com a sua família hebreia. E então, já sendo grande, ele foi levado à filha de Faraó, como está lá no verso 10 do capítulo 2. E logo no verso 11 ao verso 25, você tem Moisés matando um egípcio, né? E logo depois ele mata o egípcio e ele foge para Midian. E aqui a gente vê então uma mudança, né, de planos, como você tem o título da lição de quinta-feira, mudança de planos. É porque Moisés ele estava sendo preparado para talvez assumir, né, ser o próprio faraó futuramente. Né? Então ele estava sendo trabalhado, né, a vida dele estava sendo trabalhada para isso. Tudo aquilo que ele estudava, toda a cultura egípcia, né, tudo estava levando-o para assumir então o reinado daquele lugar, o reinado do Egito, né, ser o faraó. Mas, num determinado momento, você tem uma mudança de planos. Né, mudança de planos porque a atitude dele, né, por entender, por saber de onde ele veio, e ele então se incomoda com a violência praticada pelos soldados egípcios com o seu povo hebreu, e ali então ele mata um soldado egípcio. Mas ele achou que ninguém estava vendo, né? Mas ele foi descoberto e acabou fugindo para Midian, porque se ele ficasse ali, ele ia acabar sendo morto por conta desse crime que ele cometeu. Então você percebe que Moisés ele passa os primeiros 40 anos no Egito. Lá em Deuteronômio 34:7 diz que Moisés ele viveu 120 anos. Né? Então você consegue separar a vida de Moisés em 3 partes de 40, né? Exatamente em 3 partes de 40 anos. Os primeiros 40 anos foram vividos no Egito, né? Desde o seu nascimento até esse momento onde ele foge para Midian. Em Midian ele vive mais 40 anos e depois ele retorna para o Egito com 80 anos para libertar o povo, né? E viver com esse povo, né? 40 anos peregrinando no deserto, então até a sua morte, antes que o povo entrasse na Terra Prometida. Então perceba que os primeiros 40 anos eles são relatados de forma muito rápida na Bíblia, os próximos 40 anos também, né? Então, até o momento onde você tem Moisés encontrando Deus ali, né? Que fala com ele através da sarça ardente, a gente vai ver isso logo na lição sequência, né? Logo na semana que vem, se não me engano, né? Na semana que vem nós já vamos ver esse ponto da sarça ardente. Deixa eu ver que eu já dei uma olhadinha no índice anteriormente. A sarça ardente, então, é na semana que vem. E logo na sequência, então, você tem a maior parte do texto já com Moisés ali com 80 anos, que é quando ele retorna para o Egito, então, para poder libertar o povo de Deus. Então, o texto ele é centrado na última terça parte da vida de Moisés, né? A partir dos seus 80 anos. E aqui já fica já para a gente já um grande ensinamento, né? Que percebe que ele viveu seus primeiros 40 anos ali estudando coisas que não foram muito úteis na sua vida posteriormente. Né? Porque ele estava sendo preparado para algo que não aconteceu. Depois dos 40 anos seguintes, ali ele vive em Midian. E depois ele retorna com 80 anos. Né? Um senhor de 80 anos. Ele retorna, então, para libertar o povo. Né? Então, assim, não tem idade para a gente realmente permitir que Deus nos use para fazer algo dentro do contexto da missão de pregação do Evangelho. Né? Não tem idade. Por mais que a gente às vezes tenha estudado, e trabalhado e pensado em fazer outra coisa, não tem idade para a gente permitir que Deus nos mostre aquilo que Ele quer fazer conosco. Um senhor de 80 anos ele retorna para libertar o povo de Israel. Né? Às vezes a gente pensa que não dá para fazer mais nada, já foi, agora já era. Né? Não, permita que Deus te use, independente de qual é a sua idade, porque Ele quer te usar. Se você está aqui nesse mundo ainda, é porque Deus ele quer te usar de alguma maneira. Às vezes falta a gente permitir que Ele nos use. Né? Então perceba que a gente pode tirar vários ensinamentos aqui logo na lição inicial, né?
Que lições foram essas? Apesar de momentos difíceis, de dificuldade, de opressão, da escravidão, Deus estava com o povo, assim como Deus está com cada um de nós, independente da situação. Né? E a fidelidade que precisamos ter, independente da situação que passamos, assim como aquelas mulheres, aquelas duas mulheres hebreias, aquelas duas parteiras, foram fiéis a Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo no meio que era difícil ter perspectiva de algo melhor futuramente. Né? E além disso, nós precisamos perceber que, independente da nossa idade, Deus ele quer nos usar e quer nos usar poderosamente. Precisamos permitir que Ele então nos use, precisamos nos colocar na mão dele. Né? Então, possamos ter compreendido esses ensinamentos aqui iniciais desse contexto aí onde vamos estudar então o livro de Êxodo, né? E aqui foi apenas uma contextualização inicial, né? Apenas uma introdução. Que Deus possa te abençoar, né? E que você possa estudar diariamente então a sua palavra, vai ser com certeza uma bênção, né? Dar continuidade nesse livro de Êxodo, que tem ensinamentos muito importantes para a vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe, foi um grande prazer estar aqui com você, então a gente se vê na semana que vem na lição número 2. Até lá!